eu só cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado. Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um episódio aí do Bad Talks. Cara, Bad Talks você já sabe o que é. Esse momento onde a gente se reúne, né, Johnny, pra conversar com empresários e falar sobre dificuldades, sobre coisas boas, sobre coisas difíceis, sobre momentos não tão legais de uma maneira legal. Falar sobre, né, essas bets que acontecem no empreendedorismo, na vida pessoal. E tô aí com o Johnny hoje, tudo bem, mestre Fala, Johnny? pessoal, como vocês viram, não é o Vitor que deu uma emagrecida, é o Johnny mesmo, o cara das frases. Falando nisso, tem que lembrar de fazer as frases, né? Eu já trouxe uma aqui. A gente faz sempre aqui, uma ata, né? No final do episódio, a gente anota tudo que tu falou e isso, no fim, vai virar um e-book. A gente quer criar um material, depois a gente tem anotado todas as frases de caneca que saem daqui desse episódio. Bacana. Cara, até pra apresentar o nosso convidado, nós temos a frase inicial, o Vitor não tá aí, mas hoje o nosso episódio número 25, e o 25 na numerologia, o que ele fala? Que é o número do que significa harmonia, cooperação e equilíbrio. Por que disso? Porque eu quis fazer uma coisa diferente. Numerologia é incrível, né? Sempre acreditamos Sempre 100% na ciência, mas você que acredita em numerologia, cara, então tá aí o número 25 pra você. E o número 25 conta por que da numerologia, por que buscar? Porque nós temos aqui um nome que traz uma potência diferente. Igual o Duan, que é difícil de falar, Abraão também não é muito fácil, né, Abraão? Abraão Seja bem-vindo aí ao Bad Talks. Eu brinco que é mais que um nome, né? É praticamente uma marca, né? Querendo ou não, Da Abraão qual eu me orgulho muito. é uma marca própria. É uma marca própria. Legal demais, cara. Abraão, seja bem-vindo aí. Nós vamos ter um monte de coisa pra convidar. A gente começa, né, sempre com a pergunta, que é, quem é você na fila do pão? Conta aí pra nós em 3 minutinhos, 5 minutinhos. Quem que é o Abraão, cara? Legal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra. Eu sou um cara que eu gosto muito de estar em processo de comunicação e poder trocar ideia, experiência, que eu acho que é o que a gente leva da vida, né? Legal, cara. Eu sou Abraão para muitos, Júnior para os mais íntimos. Legal. Mas, logicamente, sempre faço questão do Abraão. Ele tem muita história por si só. O que eu mais gosto é quando eu vou pegar o Uber em São Paulo. O pessoal fala assim, meu Deus, é o primeiro Abraão que eu peguei e tal, na minha vida, você e tal. Aí eu conto um pouco a história do judaísmo, né? Legal. E que é praticamente, além de uma religião, uma filosofia de vida que me traz muitos insights, né? A sua família ou você é judeu? Na verdade, a minha família é cristã e eu me converti ao judaísmo. Pô, legal, cara. E tem uma história muito quero conversar sobre isso. Forte em relação... Você falou da numerologia, né? Qualquer dia dá pra gente falar sobre a Cabala, né? Pô, qualquer dia não, hoje mesmo. Vamos puxar um pouco Eu vou perguntar sobre o jejum, porque isso já faz bastante. Então, na verdade, eu sou um mineiro de nascimento. Nasci lá em Patrocínio, Triângulo Mineiro, terra do café. E por conta dos meus pais, depois fui para Brasília. Fui criado em Brasília até a minha adolescência. Depois fomos para Campinas, São Paulo. E lá começou toda uma história relacionada à logística, né? Tanto transporte passageiro como transporte de carga. E o negócio cresceu. Hoje meu irmão fica à frente da presidência. E depois eu fui seguir outros caminhos, né? Eu acho que o meu melhor arquétipo, não só pelo nome, mas por uma característica de vida, eu me defino até um nômade por natureza, né? Acho que o nômade dele tem um pouco essa questão da adaptação. A gente vai falar sobre dificuldades, né? Com certeza. Sobre capacidades adaptativas. O nômade, por excelência, ele tem um arquétipo de se adaptar a situações de locais e situações inóspitas, né? Então, todas as travessias, né? As questões dos desertos, essa migração, né? Que acontece, né? Com o próprio povo judeu não foi diferente. Tem um pouco dessa história de se adaptar, mas mesmo assim continuar seguindo em frente a despeito dos problemas que são muitos, né? E aí depois eu acabei morando no norte, fui morar lá no Amapá, extremo norte do país, também por conta do transporte. Que nós estávamos comentando aqui nos bastidores que Amapá e, enfim, Macapá, Amapá principalmente, é basicamente uma ilha, né, cara? Porque ele é cercado pelo mar aqui, rio, né, cara? Então, vamos falar de logística no Amapá, deve ser um negócio complexo. Você vai até Belém, e de Belém você só pode ir para Macapá ou por aéreo ou
por rio, né? E as próprias BRs, não tem BR que chega na divisa Não. lá, né? Tipo, tem algumas ruas muito ruins, assim. Eu conheço, eu nunca fui, mas eu conheço só de geografia do que é falado, assim, né? Então existe todo esse isolamento aí, né? O Brasil tem essas características, né? Sim, muito grande, né, cara? Mas, cara, que legal. E daí depois do Amapá, continua E aí de lá eu fui para ficar 6 meses, fiquei 6 anos. E fazendo ligações Anotando. rodoviárias e urbanas, né? Depois veio outros negócios, eu sempre tive muito essa veia do empreendedorismo, né? Mesmo nas questões extra-transporte, né? Tive outros negócios, depois uns foram vendidos, outros não deram certo. Lá no Amapá também acabei tendo um negócio relacionado ao setor pesqueiro. Olha o Amapá só. é uma costa pesqueira muito rica, né? Sim. De peixes ainda mais raros em outras regiões. Espécies mais raras, né? A gente tem toda essa questão do Rio Amazonas, que desemboca ali na Ilha do Marajó e que acaba servindo de cadeia alimentar para várias espécies, né? Porque quando o Rio Amazonas entra na foz, ele na verdade ele dobra para a esquerda. Então ele sobe, ali perfeito. ele suja, entre aspas, todo suja no bom sentido da palavra, inclusive com a situação orgânica, toda a costa do Amapá. Então o mar não é azul, não é verde, ele é um mar salobro de vários rios, por conta de toda a questão hídrica lá relacionada aos rios também. E daí provavelmente isso deve ter influência diretamente na parte de peixes e no desenvolvimento, porque ele leva muito tipo de minério diferente, leva tipo de bom lá, bactérias, proteínas, tudo que precisa para desenvolver mais essa região. Faz sentido. Pô, legal, cara. Não, a gente só ouve falar de coisas, mas tipo, como não conhece tanto da cultura, pô, daí se adapta, né? Tu vai entendendo esse tipo de peculiaridades, né? Interessante porque em função dessa adaptação, você tem casos de peixes como tubarão que estão acessando hoje o Rio Amazonas. Você tem ataques a ribeirinhos no Rio Amazonas por conta dessa procura por essa cadeia alimentar, né? Então, um ambiente que não era para ser, né, do tubarão, por exemplo, acaba sendo e eventualmente pode ter ataques a crianças ribeirinhas em relação a esse contexto. Então, olha só, cara. É uma coisa interessante. Legal, cara. E de lá eu acabei voltando depois para Campinas e fui ali já no ano de 2012. Em 2014, quase 15, eu tive uma outra experiência interessante que eu fui morar nos Estados Unidos por um ano. Isso mais no sentido assim de estudos mesmo, né? De buscar um contexto ali, aquele período que a gente chama meio de período sabático, né? Sim, perfeito. Foi estudar onde? Desculpa a curiosidade. Eu fiquei em Nova York. Nova York. E tinha uma escola lá chamada Embassy School. E eu fui... eu costumo brincar que não teve nada muito assim... foi por incrível que pareça, foi um momento de bastante perrengue, sabe? Quando você vai por um projeto desse de mais longo prazo, né? Por um país, né? Por toda uma questão de investimento, você tem que se adaptar a isso também. Sim. Você não pode deixar aquilo, né? Você não vai passear. Sim, claro, então, você vai lá com objetivo. Com objetivo. Então, você também passa perrengue, você tem adaptação, você tem... Cultura diferente. Solidão, cultura diferente. Mas também foi uma aprendizagem muito grande. Quando eu voltei para Campinas, na sequência eu fui para Londrina, Norte do Paraná, onde a gente tem inclusive uma atuação logística muito importante lá no Norte do Paraná. Inclusive um abraço para Londrina, para quem estiver aqui nos acompanhando. Bom, depois eu vou até olhar nos relatórios se tem alguém de Londrina, provavelmente tem alguém que já tenha ouvido ou que tem acesso lá, cara. E lá eu conheci a minha esposa, e ficamos morando um ano lá, depois fomos a Curitiba. Como a minha esposa é chapecoense, até para chegar em Chapecó, né? Acabei visitando Chapecó desde 2017. E ali um pouquinho antes da pandemia, a gente veio morar aqui. Gosto muito de Chapecó. Nossa, assim, é uma cidade que realmente, pelo povo, pela condição, pela cidade, por tudo que está acontecendo. Nessa área de transporte, a gente acaba tendo um projeto aqui de transporte elétrico na Aurora, né? E a gente implementou aí uma situação pioneira de colocar o primeiro caminhão elétrico para fazer o atendimento de food service dentro de Chapecó. Legal demais, né? Interessante. Muito interessante o projeto. Mas por conta da minha esposa, Tatiane, que inclusive é bodanese, né? Tem uma relação muito interessante com
com a cidade, por toda a Sim, história. toda a construção, né? Construção, né? Seu Uribo Danese, né? Fundador da Aurora, tio avô dela, né? Meu sogro tá na Alfa até hoje, 42 anos de Alfa, né? Que é uma das holdings que investe junto, né? Que são, a Aurora é uma cooperativa vamos lá, vamos falar de segundo grau, né? Que são cooperativas que são sócio da própria Aurora. Então, uma estrutura bem peculiar, né? E aí eu sempre, com esse olhar de sempre empreender, eu vi no conhecimento da minha esposa Tatiane nessa questão do marketing, na gestão de marcas, de grandes empresas, de grandes indústrias de moda, e sempre acompanhando ela nesse processo também, a gente enxergou uma possibilidade de montar a empresa que é hoje a TB, né, T-Brand, gestão de marcas, ajudando as empresas locais e até fora do estado e outras localidades do Brasil. Legal. Nessa questão do marketing digital, né, do planejamento estratégico, inteligente de mercado, toda esse ecossistema aí que orbita em relação a você gerir uma marca e criar uma cultura em relação a isso dentro dos grandes negócios. Então, brevemente, a minha história é essa. Girou o mundo, né, Abraão? Passou por muitos lugares, tanto exterior como aqui no Brasil, né? Conheceu, dá para dizer, o Oiapoque é o Chuí. Então, eu fiquei intrigado assim, Abraão. Como que era a tua cabeça quando você visualizava essas oportunidades no passado do tipo, eu tinha um empreendimento lá de transporte, de repente vou aqui pro ramo pesqueiro, nada a ver, sabe? E daí, como é que é esses momentos assim na cabeça? Foi um amigo que chamou para fazer uma sociedade? Foi uma coisa que vocês enxergaram e... Nossa, puta oportunidade. E como é o Abraão hoje? Porque assim, você anda aqui na cidade e você vê 1 milhão de oportunidades. Como que é esse cara lá do passado que levou muita paulada também, né? Esses negócios, não sei quantos deles ainda existem, mas foram negócios que estão lá do outro lado do país, né? Tá lá em cima. E hoje você tá aqui embaixo. Então, assim, como que é essa visão? Como é que é essa cabeça? Como que você se comporta hoje vendo tanta oportunidade e pensando, poxa, eu já aprendi desse jeito aqui. Agora nem tudo é flores, entendeu? Nem tudo é money, nem tudo é dinheiro, porque o que acontece muito, sabe? O leigo, ele normalmente ele gosta muito de questionar e colocar problema, né? Dizer, poxa, os caras, olha só. Não vai dar certo. Até eu fazia um negócio desse, atendia melhor, vendia mais barato, não sei o quê, entendeu? Então, é normal você achar que é fácil. Mas quando você empreende, você vê o outro lado, né? Então, como é que é esse paralelo aí de... Fácil nunca é, né? Por mais que falar de empreendedorismo seja um assunto aí que vem sendo batido, né? Em relação a todo o movimento, eu sempre vou defender o empreendedorismo, porque eu acho que é a única forma de você criar riqueza. Nada contra as pessoas que seguem uma carreira elitista. Sim, né? Claro. Eu até acho que a gente precisa. Eu até brinco, né? Porque às vezes os coaches ficam... Todo mundo tem que virar empreendedor. Sim, perfeito. Mas se isso acontecer de uma maneira geral, quem que vai sobrar para fazer essas funções... Perfeito. Dentro dos negócios. Tem que ter alguém para sonhar junto com o cara que idealizou, né? Então, eu acho que você tem que ter, nos vários ecossistemas aí, essas possibilidades, cada um na sua característica. Então, mais que de fato empreender é a única maneira de você criar riqueza. Perfeito. Né? Eu, pelo menos, olhei para isso e falar, é arriscado? Muito arriscado. Se for olhar a estatística do Sebrae, a chance de dar certo comparada à chance de dar errado, tu tá completamente contra o jogo, né? E eu digo ainda mais num ramo que tu não conhece, né? Eu não sei se tu tinha sócios que conheciam esse ramo, aí já é diferente, né? Mas acontece muito de você visualizar que um mercado ele é próspero e você não sabe nada dele, né? Eu já tô falando de uma história de 27 anos, né? Porque eu comecei o meu primeiro negócio com 21. Então já são quase 3 décadas ali e... No primeiro momento, lógico, você tá na ânsia ali da idade, de querer fazer alguma coisa, de você querer edificar alguma coisa. E eu me considero que eu sempre fui muito generalista, né? Eu nunca fui o especialista, eu confesso isso. Em que pese eu tenho uma formação de contabilidade mais pela influência do meu pai, né? Que me ajudou muito no contexto administrativo, né?
de controle, de você realmente montar ali os balancetes, de você analisar um DRE de um negócio, Sim. de você poder analisar um balanço, né? Isso continua me ajudando até hoje, né? Nos controles tão importantes que você tem que ter para uma boa gestão de negócio. Então, eu devo muito isso à cultura do meu pai e desse aprendizado em relação à formação em contabilidade. Mas, ainda assim, para os diversos negócios que foram feitos, alguns exitosos, outros não, eu traçando uma linha de tempo, uma retrospectiva, eu analiso muito isso, que era um momento de mais empolgação, de mais mão na massa, né? Era um período que você não tinha muitos recursos, né? Que nem tem hoje em termos de informação. Quando a gente fala hoje de acesso à informação, por exemplo, para tu conseguir... Acesso à informação hoje, ele está cada vez... Para tu conseguir uma pesquisa sobre um setor específico, para tu fazer, sei lá, uma análise de tamanho de mercado. Hoje em dia, um aluno de administração com um direcionamento inicial consegue já ter uma boa visão de se é um mercado interessante ou não. Vamos falar disso há 40 anos atrás. Pois é. Como é que tu ia levantar quantas empresas tem naquele setor? Tudo era mais incipiente, né? Tudo. Por exemplo, muito incipiente. Hoje você está lutando, por exemplo, olha a evolução, né, que você fala. Você sai de uma empresa ali de transporte, aí você... Uma empresa lá do ramo pesqueiro, então é tudo... Na pirâmide é tudo necessidade básica, né? Transporte, alimentação. Agora você já está na... Marca. Branding. A gente tá falando já na pirâmide experiência. Certo? Então, necessidades básicas supridas, agora você já está investindo aqui no topo da pirâmide. Experiência. Falando tecnologia de ponta aqui, que é o primeiro caminhão elétrico, na ponta da tecnologia. Então, como é que foi essa evolução? Exatamente. Pergunta, cara. Como é que vai essa evolução de saída de operações mais básicas, gestão de risco, de logística, tudo que envolve né, principalmente quando fala de carga viva, né, pessoas, né, humanos sendo transportados ali dentro, e ir para uma tecnologia de ponta de criar um caminhão elétrico. Como é que foi essa migração aí, essa evolução? Eu acho que é uma questão de processo, né? A vida ela vai te oportunizando algumas coisas em relação a você estar posicionado e você tem que fazer escolhas, né? É uma coisa que a evolução, ou dentro do próprio negócio ou fora do próprio negócio, de qualquer maneira, a melhor experiência que hoje eu carrego, mesmo estando à frente como executivo nas áreas de transporte e carga, e a gente até teve comentando isso, né, mais cedo, foi a experiência em relação à gestão de risco, né? Eu sempre me envolvi naquilo que a gente chama no GR, né, gestão de risco dentro tanto do passageiro como de carga. E isso é uma parte muito complexa, porque você tem que ter um sentimento de lidar com coisas igualmente complexas. Quando você está na gestão de risco, você está lidando com situações de acidente, que pode envolver morte de passageiros, morte de motoristas. Na questão de carga, igualmente, você pode estar falando de um roubo de carga, que você tem que acionar a contingência. Às vezes você vai estar coberto pelo seguro, mas às vezes você vai estar coberto pelo seguro, mas você não vai receber do seguro porque você não seguiu o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, que tem todas as normativas para que o seguro efetivamente te reembolse. Não é porque está segurado que vai ser reembolsado. Que você vai ser reembolsado. Muita gente às vezes não sabe disso. Eu tive essa experiência no carro. Então, 1 ano atrás, eu me envolvi num acidente causado por uma menina e na sinaleira, a menina me bateu. Mas era aquele momento que tinha sinaleira intermitente, não tinha nenhuma câmera para provar quais dos dois estavam errados, e nesse momento os dois têm que parar. E daí não conseguimos provar que eu tinha parado, depois continuei, ela bateu em mim mesmo, todo mostrando, e não tive como acionar o seguro e provar, né, do lado para utilizar o seguro dela, então tive que fazer um processo diferente, mesmo dando certo, porque dentro provavelmente da contingência deles da seguradora, aquele processo não tem como se provar real por não ter uma câmera que mostrasse, eu não tenho como fazer, nem os vídeos explicavam. E, cara, foi um processo complexo. Então, se para um negócio de trânsito, que é corriqueiro, que é tipo um momento específico ali, é difícil, então imagina quando tu tá falando de centenas de caminhões junto, envolvendo a morte de uma pessoa. Então, como é que é essa... Quais são as tretas desse segmento aí? Isso é uma coisa que eu olho para trás, assim, nunca é um momento fácil, é um momento muito difícil quando você recebe uma informação, em relação, principalmente quando você tem um caso envolvendo mortes, né? Por conta de acidentes, seja do seu funcionário motorista, seja de passageiros, e você tem que acionar todo uma contingência ali para que você
atue dentro de um gerenciamento de risco relacionado àquele contexto, né? Então você tem a parte emocional, você tem a parte da questão de informação, os parentes. Apoio à família. Apoio à família, né? Logicamente, você vai ter que enfrentar questões judiciais, num segundo momento que você vai ter que ter uma habilidade ali do ponto de vista do negócio para que aquilo, né? Sim. Perenize, apesar dos prejuízos financeiros e humanos que sempre há por trás dessas questões. E aquilo vai de certa maneira, aquilo vai te preparando, né? Para outras questões. Aquilo vai te forjando, vai te deixando mais forte, né? Sim. Eu acho que um pouco dessa questão da experiência de coisas complexas, de coisas difíceis, que se você extrair daquilo o melhor da experiência de como você lidou efetivamente com aquilo, vai te direcionando para um preparo. É como se você, fazendo analogia com a musculação, é como se você não levantasse um peso, mas depois você vai treinando e aquele peso que era pesado passa a não ser. E você vai lidando... a musculatura emocional, né? E você vai trabalhando essa questão da musculatura emocional, que eu acho que é o grande desafio hoje, né? De você lidar com isso. A minha esposa até brinca às vezes. Pô, mas por que você é muito calmo? Eu falo, nem sempre fui calmo. Né? A vida vai te colocando num processo que você tem que desenvolver habilidades que de repente você nem tinha, não tem, mas você passa, a partir daquela experiência, a ver que outros problemas... Né? Não é desmerecer os outros problemas. Sim. Mas colocando na balança, você sabe que você lidar com uma certa situação, você por analogia, né? Por linha de tempo, você fala assim, pô, já lidei com coisas mais complexas, mais difíceis que isso. Então eu vou... É da nossa natureza, né? A nossa natureza nos prega essa peça de entrar em pânico e gerar um caos quando há incerteza. Faz parte, tá no nosso DNA. Tá no nosso DNA. Tanto que depois que a humanidade conseguiu se firmar com a agricultura, né, que daí ele começou a criar conceito de estabilidade, lugares e estabilidade e parou de ser nômade e conseguiu produzir o próprio alimento ao invés de ter que caçar e migrar toda vez para ir para lugares mais, né, com mais recurso. Então, cara, acho que tá dentro da gente entrar em pânico quando há incerteza. Até o Duan tava falando agora há pouco, antes do episódio. Cara, a gente se depara com situações assim que, como a gente nunca passou por isso, a primeira coisa é o pânico. Então, quando você fala isso, me vem na cabeça justamente essa questão da experiência, né? O quanto que a experiência te caleja de uma forma que você diz, cara, parece que eu sou um Buda, mas não, eu não era assim. Mas por isso que eu sempre falo que a maturidade não vem com o tempo. Você vê muita gente... Vamos escrever essa frase. Boa. Não vem com o tempo. Você conhece muita gente de 60 anos idiota, não conhece? Sim. E pessoas de 20 anos massa, não conhece? Sim. Total. Então, eu vejo até nas relações, e eu até fico indignado com isso, porque quando eu olho para uma pessoa de 60, 70 anos, inevitavelmente você quer buscar uma pessoa que vai te trazer uma sabedoria, que vai te mostrar uma certa tranquilidade pela vivência dela e etc. E aí que mora aquilo que eu sempre falo. Não confunda experiência com vivência. Perfeito. O fato de você ter vivido muito não significa que você experimentou ou experienciou algo. E aí são os processos de maturidade que a gente está até falando, seja na vida social, seja no mundo corporativo. Qual que é o grande desafio? Você, né, que está sempre aí à frente de projetos de gestão, de buscar tecnologia. Qual que é o grande desafio hoje corporativo? As questões de maturidade. Maturidade emocional. Maturidade emocional. Encontrar pessoas que estão ali pro dia a dia para conseguir brigar na mesma intensidade que você naquela luta especificamente. Você fala, mas eu tô com uma pessoa aqui que já está aqui há 30 anos. Vou trazer a mesma questão. O fato dela ter vivido não significa que ela está experiente para lidar com aquilo. E ela pode até ter formação. Eu lembro que na época da transição dos motores, acho que era o ano ali quase, a virada do ano 2000, tanto os ônibus quanto os caminhões começaram a trocar as bombas injetoras por os bicos de injeção. Perfeito.
E até então você tinha a questão da bomba injetora que você levava para Bosch para fazer toda a questão da bomba injetora, e depois entraram os bicos. E aí o motor passou a ser eletrônico, a gente não podia mais ter o chefe de manutenção. Nós passou a ter que ter um engenheiro, né, que é um outro quilate de profissional, é um outro profissional. E na época eu analisando um currículo do engenheiro, meu Deus, era um currículo de primeira linha. Nossa, vai dar certo, vamos contratar esse engenheiro aqui, vamos resolver o problema da manutenção. Mas o que eu percebi? Que eu tinha que trancar ele numa sala para ele trabalhar sozinho. Que ele não tinha tato humano. Não tinha tato humano, ele não tinha capacidade. Então, esse é o outro desafio. O cara ter aprendido, ter passado por uma faculdade, ter se formado, se especializado, é bom, é importante, às vezes até imprescindível, mas não é garantia de que as coisas vão dar certo, porque falta essa maturidade, falta essa percepção que as coisas elas extravasam essa questão do conhecimento. Dá para dizer, Abraão, então, claro que dá para fazer as duas coisas, mas entre ler 1000 livros ou viver 1000 dias, é melhor experienciar 1000 dias diferentes, ou 1000 dias que você aprende, enfim, essa trajetória que tu falou de viver em vários lugares, ver várias realidades, aprender lá fora, aí vir para cá. Então, e você pode dizer que isso, como que isso absorve na cabeça, assim, comparado a ir para a faculdade ou ler livros, por exemplo, porque isso é contato com a teoria. Na experiência a gente tem contato com a prática. Como é que você entende esse paralelo? Eu nunca vou fazer uma apologia em relação a que estudar não seja importante. Perfeito. É imprescindível. O que é um país que não investe em educação? Né? Tá aí os países que fizeram isso e a gente lá vai ficando para trás. Então, a questão da educação é importantíssimo. Talvez nas grades curriculares estejam faltando alguma coisa que vá além. Momentos de experienciação, momentos de desenvolvimento dessa musculatura emocional. Né? A gente ainda vem... Inteligência emocional. A gente está vivendo ainda uma geração que ela está sendo muito protegida das frustrações, né? Perfeito. Os vários especialistas, né? Nem sou especialista, mas não precisa ser, cara. Gosto de ler e ouvir. Tu vai em qualquer escolinha de esporte, não pode ter campeão, sabia? É proibido ter campeão. Sabe por quê? Porque o amiguinho fica triste. Não pode se frustrar. É medalha igual pra todo mundo. Aí o amiguinho lá que se esforçou muito, que tem o mérito por ganhar, não. Você não pode ser diferente. Você tem que ser igual. Então, assim, total. Isso a gente vê em todas as áreas, né? Eu tava vendo recente sobre um estudo de um país que começou a inserir novamente ferramentaria na construção das crianças e na escola, mesmo que com um risco controlado e controlado por adultos, para eles voltarem a ter momentos de deixar utilizar um prego, um martelo, fazer atividades manuais e ter esse risco, né, que a gente protegeu muito durante algumas gerações, porque eles viram que a falta de risco, principalmente nos momentos de infância, de desenvolvimento inicial, causava um grande dano a longo prazo para a tomada de decisão e reduziam até o impacto de empreendedorismo nessa tipo de iniciativas empreendedoras, de ser pessoas completamente aversas a risco e que eles ficavam menos tempo no trabalho. Então tinha uma correlação direta da primeira infância com o desenvolvimento depois no mercado de trabalho. Então, isso que tu comentou, não precisa ser um especialista, são vários estudos que saem de coisas diferentes, né? São essas pessoas buscando, mas que vem a mídia de uma maneira bem direta. Então tá super certo, né? E até pegando um gancho, queria trazer, né, quando tu falou de risco, falou de passar por experiência, levar esses socos e né, a vida trazer essas dificuldades, o quanto isso casou com um judaísmo? Porque tu comentou de uma conversão ao judaísmo. Eu também queria saber. Teve uma relação direta? Da onde que veio isso? Porque, assim, para mim, uma das coisas que mais me interessa saber, porque hoje, olhando para o mercado, né, agora estou falando principalmente sobre o mundo cristão, né? A gente olha para os principais empreendedores do país que estão na mídia tradicional, boa parte das pessoas tem algum tipo de devoção, se estuda Exatamente. muito. Então a gente já está falando de Primo Rico, Flávio Augusto, o João Jota. Então a gente está falando de pessoas que hoje são referências e que têm uma espiritualidade maior. Como é que veio o judaísmo para você? Qual que é essa relação para você?
Eu acho assim, a questão da religião, eu prefiro colocar que, se for em termos de prioridade, eu sempre vou falar que a espiritualidade tem que vir antes da religiosidade. Perfeito. Né? Eu conheço pessoas muito religiosas, mas poucos, né, espirituosas, e ao contrário também. Então eu acho que a gente tem que ter muito cautela, zelo, né, em relação àquilo que eu sempre falo da importância de você ter reverência. Eu sempre falo com as pessoas que eu convivo a importância de você ter reverência em relação aos seus ritos, seja eles quais forem, né? Vai trabalhar, né? Você está sendo abençoado em relação a ter uma oportunidade de trabalho, você tem que ter uma reverência em relação àquilo ali, independente de qual seja seu credo, né? Eu observo muito as questões, como eu gosto muito de cozinhar. Dois. O Johnny faz uns pratos, cara, que porra, tu Qualquer vai hora no a gente- Instagram do Johnny e tu passa uns perrengues, assim, tu tem vontade de comer tudo que o Johnny faz, cara. Então nós Pô. temos que combinar depois, qualquer hora, Não, temos que fazer um churrascão junto. fazer um podcast cozinhando aí, Pô, trocando ideias putz, culinárias. uma baita ideia, fazendo Bad Talks cozinhando, eu achei legal, hein? Aí a gente As acha uma vezes a receita aí cozinha. legal. E assim, o alimento para mim também é outra coisa muito importante, né? De você ter essa reverência em relação ao alimento, né? De você ter esse tempo pro alimento. E Vejo muito- respeitar, né? Respeitar, eu vou muitos restaurantes hoje, observo muito, né? As pessoas muito no celular, comendo com garfo na mão, celular na outra. Eu acho que ele nem lembra o que ele comeu. Não. Quer Sim. dizer, o judaísmo a gente tem muito essa questão da oração, dessa reverência ao alimento, de lembrar quantas mãos trouxeram aquele alimento até aquele momento. Quantas mãos para fazer aquele alimento chegar na sua frente. Então você não está só comendo. A gente tem que ter, você tem que extrapolar um pouco essa questão fisiológica e ir para esse lado espiritual também que eu estou comentando, para você ter não só o aspecto de gratidão, mas você ter um aspecto também de conexão. Você não pode comer só para matar a fome. Então, quando você come só para matar a fome, por mais importante, por mais necessário, vital que seja, você está desconectado com o outro lado, né? Então, essa percepção, assim, eu sempre tive esse exercício, isso sempre me ajudou mentalmente, espiritualmente, estar alinhado nesses processos de pequenas coisas, né? O próprio Shabá, né? Pro judeu, ali do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, né? Ele é o momento do quê? Ele é um momento de contemplação. Muita gente pensa até que o sábado é para descansar. A gente até usa, tem gente que usa, Resguardar né? o sábado. Termo, vou passar um período sabático, né? Eu vi esse termo, né? Vou viajar um ano para passar Sim. um período sabático, porque eu quero descansar. E o Shabá, ele não é um descanso. Ele é um momento de contemplação. De você parar, né? Os judeus mais ortodoxos, né? Até no meu caso, fica até difícil. No Brasil você tem uma dificuldade aqui. Por exemplo, em Chapecó você não tem a sinagoga, né? Em Nova York eu ia muito à sinagoga por conta que é um reduto muito judeu. Tem uma comunidade judaica muito forte. Lá eu estreitei muito essa relação com o judaísmo. E tenho bons amigos rabinos que às vezes eu converso, me dão bons conselhos. Um deles até brinca comigo e fala assim, quando eu vou pedir um conselho, ele fala, Abrão, eu vou te dar um conselho, mas não é para você seguir, é para você pensar. Bah, Então, o conselho, ele tem muito essa dinâmica, né? Que A gente baita frase, que a cara. gente, vou dar um conselho para você. Não, conselho é para você. Toda vez que você receber um conselho, ou que você der um conselho, você ir pela essa dinâmica. A pessoa ela tem que refletir. Ela tem que Perfeito. pensar sobre o que você está falando. Sim. Ela tem que seguir o que você está falando. Diferente de um direcionamento, aquilo é uma contemplação. Uma contemplação. Aham. E no judaísmo, uma das coisas mais interessantes, porque o judaísmo, além de tudo, é uma filosofia de vida para mim. É uma filosofia de comportamento, de você realmente estar alinhado com as melhores práticas em relação a você. Né? Tem até uma historinha rápida, né? Que um rabino virou para três estudantes ali que ele mentorava e tal. E ele falou assim, ó, eu quero que vocês vão lá agora à noite, a venda vai estar fechada e vocês vão entrar e vão roubar lá o que tiver lá dentro. Aí eles ficaram assim meio, nossa, mas o que ele tá falando isso? Que Não, tipo de conselho é esse? Né? que tipo de conselho, ordem? Que tipo de ordem é esse? Se o cara é intrigado no primeiro momento.
E aí voltaram a repetir, mas não, pode ir lá que ninguém vai ver. Eu garanto para vocês que vocês podem pegar que ninguém vai ver. E 2 foram, 1 ficou. E aí o Rabino voltou a interpelar ele novamente, falou assim, por que você não seguiu minha ordem? Eu já falei que ninguém vai ver o que você vai fazer. Rabino, só tem um detalhe, eu vou ver. Então, assim, e quando você traz essa questão para o dia a dia, né, o quanto a sua consciência te incomoda, né, em relação ao que você está fazendo, né? O quanto o mundo seria melhor, mais ético se a gente tivesse não que ninguém seja melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém, tenho as minhas limitações, meus erros, como qualquer ser humano, mas o quanto você pode evoluir nesse processo de você se olhar mais. Perfeito. Em tudo, até nas coisas mais simples. Não tô nem falando de roubar, sim. né? É de você na sua conduta dentro da empresa, na tratativa. Coisas básicas, diárias, né? Que você faria sem pensar no automático e você começa a olhar, tá, se alguém estivesse me assistindo, falaria o quê de mim? Aí você se coloca na posição, tipo, em terceira pessoa, né? Você, poxa, esse cara, como assim, né? Por se fosse tá fazendo um filme da tua vida e tu fosse passar para as pessoas que tu mais ama. É tipo uma câmera, né? Tipo o show de Truman lá, o tempo todo. Vamos pegar um ano você qualquer gostaria da tua desse vida. momento as pessoas assistirem, né? Cara, legal. Legal esse questionamento, cara. Pô. Eu tenho... Quando você falou ali, eu me identifiquei muito quando você falou sobre vou te dar um conselho que não é para seguir, mas para você pensar. Eu levo isso muito pro lado do aprendizado, da educação, da emancipação intelectual, assim, da pessoa, sabe? Do tipo de não aceitar a realidade que vem ou que está, mas usar ela para criar sua própria realidade, né? O seu próprio conceito. Não ser de certa forma, absorver 100% e acabar sendo manipulado por essa informação, né? E sim pegar isso e colocar dentro da tua realidade e fazer as contas, cara. Faz sentido? Tipo, será que é? Vou testar, vou ver se funciona. Então é muito legal tomar isso como do tipo assim, poxa, funcionou, vou agregar aqui o conhecimento que eu já tenho de vida e agora eu consigo dar um plus para aquilo que eu já sei, sabe? Mas não vou trocar uma pela outra, não vou achar que a tua posição tá certa e a minha eu vou jogar fora. A gente vai construindo, sabe? É mais uma ferramenta na minha caixinha de ferramentas aqui, né? Cara, tem gente que é tipo 880, sabe? Assim, muito extremo. Pô, não, mas então não funciona mais, então não dá mais, então, sabe? Na verdade, não. É uma eterna construção e essas dicas, essas informações que elas vêm para você ou que você vai atrás, elas vão mudando aquilo que você pensava e chega nesse ponto que você falou, que tu consegue ter uma leitura da realidade, uma leitura generalista que é um pouco mais aprimorada, né? Tu consegue ter uma noção um pouco melhor de tudo. Acredito que eu uso muito isso, de não levar 100%, né? Uma informação, sempre ir agregando e testando, né? De não seguir, de pensar naquela... Exatamente, de tipo assim, cara, cara, por mais dolorosa que é essa informação, do tipo, se alguém chegar pra te dizer hoje, cara, o que tu tá fazendo tá tudo errado, aqui, ó, é isso aqui, esse é o caminho e tal, considerar. Sim, porque até mesmo a idade existem da muitas pessoa, óticas, né? Então, assim, você simplesmente ignorar. Cara, e quanto mais incomodado isso te deixa... mais certo que mais, assim, considera, cara, vai, testa, vê se funciona e tenta absorver isso de alguma forma. Alguma coisa, talvez a pessoa não quis dizer aquilo daquele jeito pra você. A intenção dela era outra. O jeito dela se expressar foi aquele. Mas você tem que considerar que alguma coisa incomodou. Então ali você pode criar uma nova realidade, um novo conceito sobre alguma coisa. Considere. E sempre até considere. para pegar um gancho aqui, Abraão, a gente está falando sobre conceitos humanos da base do desenvolvimento até a construção, né, de quem a gente é hoje. Então, né, pegamos um pouco da tua história, trouxemos aí várias experiências que vêm em conjunto. E quando a gente olha para tua trajetória e tu olha para o que tu já entende como empreender, já entende como desafios, já entende como oportunidade, já entende como momento familiar, momento de trabalho, tudo que fala de experiência própria. O que tu poderia considerar que é a maior mentira que tu contou pra si mesmo? Pegando a tua experiência pessoal, tudo que você já desenvolveu, o que você consideraria uma das maiores mentiras que você já contou pra você mesmo? A maior mentira que eu contei pra mim mesmo.
Rapaz, eu vou inverter isso. Eu vou falar o seguinte, que a gente leva muito a vida em função... Qual que é a grande mazela do mundo? É o sofrimento. Né? O sofrimento é uma coisa que aflige muito, né? Todo o nosso contexto, né? Então, diante disso, eu tive que aprender o quanto antes que tudo passa. Entendi. Tudo passa. E eu demorei para aprender isso, né? Em relação às questões pessoais, em relação às dificuldades, a perda de alguém importante, uma doença, um negócio que não deu certo, uma situação que você teve que recomeçar, né? Eu tive que também veio, né? Dentro de um contexto do judaísmo, porque tem uma frase em hebraico que é Ganzu Yevo, né? Que fala, isto também passará. Né? É um pouco do seguinte, é pra gente não ficar soberbo dos momentos de felicidade, para você se lembrar que a sua felicidade também vai passar, e para também você não ficar desesperado nos momentos de escassez, que também vai passar. Parece coisa assim, né? Para ficar bonito, para fazer o depois corte. Que aconteceu. Mas isso traz um senso de realidade para a gente parar de acreditar sempre nas nossas certezas. Porque eu acho que o grande problema, né, que você falou assim, qual a maior mentira que você contou para você mesmo? Essa angústia que a gente tem tá sempre certo. Tanto pra gente mesmo como pra provar pro outro. Essa cobrança de estar sempre. Tá certo. Aquilo que o próprio Vitor já comentou, né? Achar que as coisas vão continuar. Tudo vai se manter. E é isso que você falou, quando você falou, cara, tô num momento muito bom. Não comemorar a ponto de, né, isso se tornar uma soberba e colocar os pés no chão e lembrar que... E daí volto naquela fala que eu já falei uma vez. Cara, será que aí não é o topo da montanha-russa, sabe? Como que você vai saber se esse aí não é o teu melhor e maior momento até da tua vida toda, sabe? E aí, será que amanhã depois não é a descida? E na descida, será que é mais para baixo ou será que é o fim? Então, eu aprendi na prática, Abraão. Prática, experiência de vida, tá? Não aquilo que você falou. Mais experiências do que vivência, né? Não é por causa do tempo de vida. Eu aprendi na prática que nada melhor do que um dia após o outro. Agora, se eu lesse um livro que dissesse assim, tudo passa, provavelmente isso eu já teria esquecido. Agora, depois que eu passei aquele dia complicado, que eu acordei no dia seguinte e disse, cara, nem era tanto assim. Bola pra frente, sabe? Dia seguinte, bola pra frente, vamos superar. Na prática, você aprende isso. E se tu for olhar pra elevação, né? Agora nós viajando pra filosofia e puxando um pouco mais, né? Indo mais dentro desse assunto. Quando a gente vamos lá, pouco vivido, não vou falar novo. Quando a gente tem pouca vivência, a gente acha que o nosso problema é o maior problema. Daí, quando a gente começa a vivenciar mais problemas que são maiores do que aquele que a gente já viveu, a gente tende a achar que... Cara, esse problema não é tão grande. Vai ter problemas maiores no segundo nível. Num terceiro nível, tu começa a entender que aquele problema talvez não vai ser nem mais o maior problema que tu já resolveu na vida. E num quarto nível, tu vai entender que a pessoa que tá te trazendo um problema, aquele é o maior problema da vida dela. Que não tem uma diferença de importância do... Putz, o meu é pagar... Perdi 1 milhão em ações e o cara não tá conseguindo pagar um boleto de R$300. Eles têm a mesma importância. E talvez o dele seja o maior problema. Então, nessas elevações que a gente vai crescendo... E isso só vai quando tu tem vivência, sim, cara. Quando tu começa a entender isso e talvez tenha um nível de elevação ainda maior que ainda não consegui chegar perto de entender, sabe? Eu sempre digo... Mas isso é só com vivência que tu vai conseguir saber dizer, cara, esse cara tá passando por um problema Isso é tão intrigante você tá falando que tá me vindo na cabeça o seguinte, uma dinâmica que nós passamos uma vez dentro da empresa, onde a gente pediu para anotar, a pessoa anotar num papel qual que era o problema, né? E dobrar. Qual que é o seu problema hoje e tal? O que tá fazendo você te afligindo?
Aí anotava lá, ninguém vai ver, tal, vai ter seu nome, só vai anotar o problema e você vai colocar aqui em cima e não vai ter identificação nenhuma. Aí beleza, aí colocava lá em cima da mesa e tal, misturava. Agora todo mundo vem aqui e pega um papel, aleatoriamente. Pegava um papel, quer dizer que um pegou o problema do outro. E agora vocês podem abrir. Aí, agora quantos de vocês querem voltar pro problema que vocês tinham? Que baita dinâmica, cara. Total. Cara, era em massa, assim, a pessoa... Era um momento até ali de... Como diz, dois minutos de silêncio ali, né? Porque você fica assim... Então, eu acho que você ter essa capacidade de você encarar o problema e saber que aquilo não só vai passar, porque a gente tem que ter o controle em relação a essa soberba. Eu acho que do ego, né? É você saber que você não está no controle de nada, né? Quantos segundos às vezes a gente ainda pode ter? Quantos minutos, dias, anos, né? Qual o controle que a gente tem sobre as questões de futuro? Então, por que, né? Essa aflição que a gente acaba vivendo não é fácil, né? Naturalmente, né? É da nossa natureza, minha, sua, da grande maioria. Você vive os momentos de aflição, de angústia, né? Em relação às expectativas, em relação ao momento mais difícil. Mas você tem que... de alguma maneira, você tem que tentar passar aquilo de uma maneira nobre, né? E eu acho que a maneira nobre é quando você se respeita nesse sentido. Eu, inclusive, nas minhas orações, eu peço muito isso a Deus para me preservar do ponto de vista da minha sanidade. Né? Eu tenho uma preocupação muito em relação... De continuar tendo clareza. A minha clareza em relação àquilo, os aspectos que eu tenho que manter são, né? Para mim poder ouvir melhor, para mim poder ter a bênção de dar, de repente, um bom conselho. Eu acho que a ferramenta passa por essa indução, onde você está ali também para ser um vetor nesse aspecto, né? Uma palavra que você coloca, um tempo que você tem para ouvir alguém, né? Eu acho que tudo isso são dinâmicas de você enobrecer, assim, o espírito e ter um propósito em relação a coisas do dia a dia, né? Eu sou um cara muito... Minha esposa fala assim, eu sou um cara muito contemplativo, né? Eu gosto das flores, eu gosto de cuidar das flores. A gente falava de Da Vinci hoje, né? O cara que é um observador nato, né? Eu gosto, eu ainda fico assim... Eu fico realmente extasiado com a complexidade, assim, do universo e de perceber que nada é normal. Nada é simples, nada é normal. Porque o sol nasce todo dia e se põe todo dia, então é normal. Porque essa árvore, essa planta aqui, essa cor dessa orquídea, aquele pássaro ali cheio de cores, tudo é muito complexo. Putz, cara, eu fico assim, eu entro em processo de êxtase, assim, percebendo e vendo. Quando eu saio de manhã com a minha cachorra, que eu vou andando ali, já vou agradecendo aquele momento que eu tô ali, tô andando, né? Mais um dia me foi concedido, eu olho assim pro céu, tá chovendo. Pô, tá chovendo, que legal. Vamos molhar um pouco aqui, mas... Pô, tá um céu azul, que legal. Que bonito que tá ventando. Então, esses processos, eles vão também te construindo, te preparando, assim, para aquilo que eu acho que é o que vale a pena da vida, independente da condição que você tá passando, né? Então, é um pouco daquilo que a gente falou mais cedo também, sobre experienciar e viver problemas, né? Porque a gente também tem evitado os problemas, né? Evitando frustração. Assim, é lógico. Você fala, pô, Bruno, então você gosta de problemas. Você quer uns 10 problemas por dia? Não é isso. É você saber que você tem que se expor numa quantidade suficiente para você manter em atividade. Aquele fogo aceso do conseguir... Do mesmo jeito que o seu corpo precisa de músculo para você chegar numa longevidade saudável, que é um outro problema crônico que a gente está passando, as pessoas não estão cuidando da sua saúde, até assunto para um outro podcast, quem sabe, mas não estão cuidando da saúde. Mas também tenho muita preocupação em relação à questão
da saúde mental. A gente fala muito no podcast aqui sobre 3 pilares, né? Você cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente e cuidar das tuas finanças. Então, é essencial essas 3 saúdes estarem em equilíbrio e você conseguir manter isso de alguma maneira. Porque se um desses pilares não estiver bem, os outros também não vão estar. E depende muito, principalmente inicialmente, da tua cabeça, que vai te dar energia para poder teu corpo, que vai te ajudar a ficar melhor na cabeça, que vai te ajudar a desempenhar melhor no trabalho, que daí volta a te ajudar melhor no corpo. Tudo isso acaba entrando em equilíbrio. Então a gente fala bastante sobre esses 3, né? Existem mais pilares, mas a gente cita esses 3 já vieram à tona em outros episódios, né? A própria percepção que você tem que também ter, tanto no mundo corporativo, internamente, com as pessoas que você lidera, com as pessoas que você se relaciona, você tem que ter um tempo para entender o que aquelas pessoas estão passando. Sei que as empresas hoje não têm muito tempo, tá muito, né, mas é um hábito, uma cultura que você pode criar dentro da empresa para aquilo servir de exemplo, né, para as pessoas. Lá em Londrina fazia muito isso, que eu levava todo mundo lá da transportadora, era uma quantidade generosa, eu queria sempre almoçar com eles e tinha lá um restaurante no condomínio logístico que era bem adequado, lá bem bacana para almoçar. Fazia questão de almoçar com eles mais para ter um período de estar com eles. Perfeito. E lá eu vi que eles tinham muito hábito, assim, de levar o celular. Até eu falei isso com eles, nós vamos almoçar, nós vamos criar um hábito aqui. Então, de 20 minutos a 30 minutos, mas ninguém vai levar celular. Não, mas é logística, seu Brown, é porque o cliente vai chamar, alguém pode chamar. Eu falei assim, se Deus quiser, ninguém vai morrer aqui em 30 minutos. Nós vamos voltar. Nós vamos comer, nós vamos conversar adequadamente e tudo vai dar certo. Eu tenho assim, funcionários que já saíram, que me ligam até hoje. Falam assim, sempre quando eu como, eu lembro de você. Boa. Por causa daquela coisa que você falou. Então a gente pensa que a gente não afeta as pessoas com pequenas dicas ou com pequenas coisas, mas aquilo reverbera, às vezes, por uma condição para a vida da pessoa, que aquilo incorpora um hábito, né? Quando você traz também um pouco de paz de espírito para o seu negócio, como que você pode trazer paz de espírito? Eu tinha a logística, você sabe disso. Tá louco. De hora, aquela pressão toda. SLA, contrato, tudo que existe. Mas mesmo assim eu tentava trazer uma paz de espírito para esse movimento que é meio insano. Uhum. Eu brincava assim, gente, é o seguinte, graças a Deus, nós não somos um hospital com ambulância, com gente chegando dentro, morrendo. Sim. Nós não temos... Então, quer dizer, por mais importante que seja o nosso negócio, por mais que a gente tenha que colocar um zelo na preocupação, nós não somos um hospital. Então, nós vamos dar ao negócio a importância que ele merece e conduzir as coisas de uma maneira que também a gente consiga adequadamente cuidar. Isso faz parte também da nossa sanidade nos processos de gestão. Então, tá com problema? Não tá conseguindo? Levanta, respira, vai lá fora, conta até 10. Descanso. Uhum. Quem sabe você vai ter, na hora que você voltar para sua mesa, aquela ideia vai aparecer, aquela solução você vai ter um insight, porque a gente se desconectou, a gente tá muito desconectado. A gente tá muito assim dentro, o judaísmo fala muito isso também, de você tá muito em cima do pensamento. Uhum. Você tá se fiando, né? Provérbios mesmo fala, não se fie no próprio pensamento, no próprio entendimento, né? Porque a gente se desconectou daquilo que é o mais nobre dentro da gente, a nossa consciência, né? É a consciência que nos traz para uma região onde a gente não tem que fiar o que são os problemas de aflição e angústia. Eu brinco que é a serpente tagarela que fica na sua mente. Sim, é a mente vazia que a gente brinca, né? Então fica ali, o pensamento fica ali, passado a 200 futuro, né? por hora. E cara, quando você corta isso, fala, não, pera, mas eu tenho que ter uma consciência plena aqui, né? Cada um com o seu credo, mas você tem que ter um alinhamento com uma consciência divina ali que te traz pro cerne de novo, né? Isso é uma maneira de você lidar, né? Vou pegar um gancho que tu falou, o Johnny vai fazer, tem uma principal pergunta do programa, eu vou deixar pro Johnny fazer, mas o Vitor é um outro apresentador junto com nós aqui, e o Vitor não conseguiu estar presente hoje, o Vitor teve um compromisso, e o Vitor ele tem aquele ímpeto de ser revoltado com o mundo, e eu vou tentar fazer o papel do Vitor agora, e vou pegar um gancho que tu falou sobre treinar, né, sobre você se preparar e tal, e vou falar pra você da audiência, puto da vida, como o Vitor fala, né? Vou trazer de uma maneira brava. Cara, treina.
Porra, para e treina. O Kaká fala, num vídeo lá especificamente, sabe quanto tempo um jogador fica com a bola no pé? No jogo? Vi isso daí. Sim. 1 minuto e meio. Uhum. E daí eu vi aquele vídeo e falei, cara, então tu passa 88 minutos do jogo sem pegar na bola, 88 minutos e meio, sem encostar na bola, pegando sem tempos de prorrogação. E ele treinou pra jogar bem sem a bola, saber se posicionar. Pra você é a mesma coisa que tá na bosta do outro lado, na porra do outro lado, desculpa o palavrão, mas cara, tu tá lá, tu vai ter uma reunião com o teu investidor uma vez na vida, às vezes, cara. Tu vai ter 15 minutos com o cara, 1 hora com o cara. Tu pode passar os 30 dias antes treinando pra fazer aquele pitch e não errar naquele 1 hora. Teu jogo vai ser sem a bola, cara. Da tua empresa, teu jogo vai ser sem a porra da bola. Tu vai estar com o teu cliente, às vezes, 1 hora, 2 horas numa baita reunião. Quando tu fala de, putz, conseguiu 2 horas com o cara. O resto do tempo tu vai estar em casa. Treina pra estar no cliente com a melhor proposta, com o melhor discurso. Tu vai ter 1 hora de palestra. Tem que ser tua melhor hora de palestra. Vai ter 1 hora de podcast, tem que ter tua melhor hora de podcast. Passa o resto do tempo treinando. Tu vai jogar a vida inteira, quase que o tempo todo sem a bola. Então treina, aprende a jogar sem a bola. E porque... a vida, ela é 99% sem a bola. É isso porque aí, a gente cara. tá... Pô, e daí a pessoa fica vive... pedindo, Duan, como é que faz pra apresentar bem, pra fazer não sei o quê? Pô, tu se desempenhou muito bem. Porque eu tô treinando o resto do tempo em outras coisas. Tipo, não é de graça. Tipo, nem sempre... Eu fui jogar basquete esses dias, tomei um pau. Tomamos um pau feio, eu e o Arão lá. Por quê? De novo? Não, só aquele último lá. A gente não tava treinando todo dia. E tem gente que tá vivendo aquilo e tá treinando. Sim. Treinando sem a bola. E a gente aprendeu a jogar só quando a bola tá na mão, vou fazer a cesta. A pesada ganhava em posicionamento, ganhava em outros momentos. Isso vai acontecer. Vai vir uma empresa que vai fazer uma proposta melhor que a tua porque ele tá treinando no outro espaço. Então, cara, não culpa o 1 minuto que tu toca a bola e dizer que foi um jogo ruim. Porque naquele mesmo minuto tu não foi o melhor. Tu tem que ver os outros 88 pra ajudar o time de alguma outra maneira. Então, não é porque só naquele momento tu vai desempenhar que tu vai ser bom só naquele momento. Se for só bom naquele momento, nem sempre tu vai resolver. Porque tu vai ter poucas chances. Então, tu tem que ser bom no resto. Os processos de repetição, né, cara? Desculpa, te cortei, mas, cara, é só porque é uma indignação minha. A vida é assim, né? Porque, por exemplo, assim, o momento do podcast, cara, ele dentro do dia a dia, que ele é um lapso de tempo, uma coisa muito curta. Mas todo o tempo que você ficou pensando no podcast, daí depois tem o pós-podcast. Então, assim, pra qualquer coisa na vida, a gente fica esperando aqueles momentos que seriam tipo o pico do dia, sabe? O pico da semana. Poxa, fim de semana eu vou lá nos meus pais, o fim de semana tem um churrasco, tem uma festa, tem um jogo, uma coisa assim. Só que se você olhar na vida, a vida é 99% sem a bola. Ou seja, é você ali se preparando para aquele momento. Entendeu? Seja organizando teu dia, seja dormindo antes para acordar mais disposto, seja estudando, melhorando a alimentação, seja se aperfeiçoando para daí chegar e conversar lá com o colaborador. Então 99% é sem a bola. E a gente dá tanta importância pro momento que tá a bola e esquece de que o sem a bola é o mais importante, né? E aí tu passa 90% do teu tempo gritando, passa. Em vez de ficar preparado pra se pôr na melhor posição pra galera te notar e passar, cara. Tem uma frase, eu acho que ela é de John Lennon, que eu acho ela muito bacana. A vida é o que nos acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Sim. Porque você, né? Tudo que você coloca, você postou. A gente postou essa frase essa semana no Betalks. Acho que é John Lennon mesmo. A vida é aquele negócio que acontece agora, enquanto você está pensando no amanhã, no futuro ou no passado. Então é esse negócio de olhar para o presente e perceber que os 1% vai ser aquele momento. O resto todo é o que você tem que estar preparado, tá se preparando, como o Duan falou. Boa. E falando em vida, Abrão, conta pra nós aí o maior abacaxi da tua vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Aquilo que você, até hoje, se você pensar nisso, te incomoda. Cara, a despeito das experiências corporativas de empresa, né? Umas dão certo, outras não dão. Você continua tentando ficar na média, né? De mais acerto do que erros, né? Que esse, na verdade, é o grande desafio. O momento, certamente, para mim, mais difícil foi um momento pessoal, né? Eu passei por uma luta contra o câncer em 2014 e 2015, né? Foram 2 anos de luta
contra um câncer de pele bem agressivo. E assim, isso também naquele momento foi um desafio, porque você está ali naquela condição mais fragilizada que tem em relação àquilo que você encara como sendo uma finitude, né? O processo de doença ali onde você está lutando contra aquilo. E apesar da grande dificuldade, né, que é lidar com questões como essa, por incrível que pareça, assim, eu sempre tentei trazer essa questão da alegria, do espírito alegre. Perfeito. De você acreditar ali e aquilo sai de dentro, né? Porque se você perceber, você pensa que as pessoas mudam por conta do sofrimento. Mas se você analisar mais atentamente, você vai ver que tem pessoas que sofrem, que ficam piores do que eram antes de sofrer. Então, não necessariamente um sofrimento pode te melhorar. Ele até tem essa capacidade, ele tem esse apelo de você olhar naquilo ali, de certa maneira, uma bênção no sentido de saber atravessar, saber conduzir, mas a mudança ela é de dentro para fora. Aquilo tem que partir de alguma maneira dentro de você, né? Então, sofrimento, sofrimento vai mudar a pessoa. Não. Pode ver, tem vários casos. Só o sofrimento não necessariamente. Não, só o sofrimento, né? Eu até conheço pessoas assim que sofreram muito por perdas, né? De pessoas queridas, por doenças, né? Por negócios que não deram certo, a pessoa faliu e tal. E ela atravessou aquilo ali, superou, mas ela não melhorou. Então, isso não significa também que que você tem que enaltecer o sofrimento para aquilo ali poder melhorar alguém, né? São processos, cada um tem um processo ali, mas certamente esse foi um aspecto difícil, assim, pessoal da minha vida. Os negócios, como diz, né? Uma vida, você vai ter êxito, você, né? Vai ter negócio grande, vai ter negócio pequeno, mas quando a gente fala de fator humano, né? Essa situação de, por exemplo, nós falamos hoje sobre isso, né, Johnny? Sobre uma situação próxima também relacionada a quando você enxerga a afinidade da vida como algo próximo. E isso traz reflexões que não são incomparáveis a qualquer outro tipo. Nenhum problema é irredutível até... Todo problema é redutível até esse ponto. Então tu vai pegando, qualquer problema pode ser olhando, cara, não é tão difícil, não é tão difícil. Quando a gente fala de algo que pode reduzir a vida humana, é algo que impacta de uma maneira que não é nada comparável, né? Nada se compara a isso. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Eu pelo menos trago isso muito pra mim. Mesmo nos momentos difíceis, é você tentar manter essa condição de atravessar o dia buscando contextos de satisfação. Para aquilo, de certa maneira, ir ficando mais leve. Porque se você conseguir nessa jornada ir atravessando e o tempo vai passar, e aquela questão do Gansu e Evo, isso também vai passar, aquilo também vai passar, e você vai olhar para trás e você vai falar assim, agora eu entendi. Pô, legal, cara. Né? Essa capacidade de olhar para trás. Vários amigos já, tô triste, Abrão, porque eu terminei um relacionamento e qualquer coisa, né, nesse sentido. Eu falo assim, o único conselho que eu posso te dar, aquela brincadeira, né? Mas é pra você pensar, não é pra você seguir. É que você consiga achar contextos de alegria, oásis de alegria pontualmente no seu dia, na sua semana, para você, porque o tempo vai passar de qualquer maneira, se você estiver vivo. Eu espero que você fique ainda por muitos anos, se Deus quiser. E para você, quando você olhar para trás. Porque aí, quando você olhar para trás, você fala assim, agora eu entendi. Né? Até porque, diante dessas vários erros, vários fracassos, eu tenho uma frase minha, inclusive, até a minha sobrinha brinca, tio, eu sempre que eu vejo uma situação assim, eu lembro do senhor, porque eu vejo uns filmes, aí eu lembro de uma coisa que o senhor me falou uma vez. E eu sempre gosto de repetir isso. Eu costumo brincar o seguinte, brincar falando sério, né? Porque... eu acho que tem uma certa profundidade também, mas para mim tem muita. Eu só cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado. E aquilo o que era para ser um olhar de falar assim, meu Deus, mas então é uma análise pejorativa? Não, eu tento trazer no outro contexto.
Porque eu só tô aqui em Chapecó porque algumas coisas não aconteceram como planejado. não aconteceram como planejado. Eu só tô casado com a mulher maravilhosa que eu tô casado hoje porque eu passei por uma separação lá atrás, 2 filhos, amo eles até hoje, continuo cuidando. Quer dizer, mas ali se eu fosse conscienciar aquele sofrimento, será que eu teria caminhado para frente? Sim. Esperando algo melhor? E ninguém Se eu tivesse ficado pensando em terminar, né? Se eu tivesse ficado parado. Porque as pessoas também têm isso. Elas passam por sofrimento e falam... não vou casar mais porque nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. E traz aquela experiência, ingessa aquela experiência. Transforma aquilo num peso pra vida. E se priva de uma experiência maravilhosa que ela poderia ter, que ela poderá ter, se ela simplesmente keep walking. Se ela continuar caminhando. Se a pessoa continuar caminhando. Faz se ela muito esperar sentido. o melhor. Então eu sempre falo, eu só cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado. E as coisas vão continuar caminhando e lá na frente eu vou continuar entendendo os processos. Que esse olhar, né? Eu falei antes da gente entrar no podcast, mas vale a pena colocar aqui para a audiência. São os processos de saber sair. Isso aí, cara. É um ponto que eu ia trazer aqui na conversa. Eu acho que o empresário, o empreendedor, a pessoa, nossas relações, nós não fomos educados para sair. Nós só fomos educados para entrar. É e difícil aceitar que entrar fracassa. é bonito. Claro. Entrar não é gostoso? Sempre. Você entra no relacionamento, Sim, novo projeto, sim. entra no projeto. Como é que tá a namorada você entra no nova? Como é que tá emprego, a empresa nova? E aí? né? Entrar é a coisa mais linda do mundo. Mas como que você vai fazer para saber sair? E o problema nosso é que a gente arrasta a corrente muito tempo. A gente fica aturando sofrimento, porque o ser humano, ele a gente tem a capacidade, a nossa capacidade de adaptação, ela foi forjada por tanto tempo na história, desde lá de trás, né, desde os primórdios, que essa capacidade adaptativa, ela tá tão enraizada que a gente se acostuma até com o que é ruim. Tanto pro bem Total. quanto pro mal. Tanto pro bem como pro mal. Exatamente. E essa capacidade de não sair que cria um apego. No caso do empreendedor, o que eu vejo muito? E graças a Deus eu nunca tive isso. Desse sofrimento eu nunca passei. Que é a capacidade de você falar assim, cara, não deu. Eu tentei, mas aqui eu já não tô sendo mais perseverante. Agora eu tô sendo teimoso. E quando eu fico teimoso, eu fico cego. Então, essa capacidade que você tem de perceber quando que a perseverança passou a ser teimosia, e aí você tá teimoso, e teimoso você fica cego e não enxerga nada, você acaba morrendo abraçado no negócio. Sim. Tu afunda o barco tocando violino. Você vai com ele não, e tal. Boa cena. Então, essa capacidade de achar saídas. Perfeito, né? cara. A capacidade de você achar saída e você fazer opção por elas. Sim. Porque também se você acha saída e não fazer opção por ela, né? Na hora de bater o pé, não sentar, né? Não dizer, cara, vai ser isso aqui. E aí, o pessoal complementando, eu falo, antes um triste fim que um terror sem fim. Porque o triste fim, né? Boa. Beleza, você vai sofrer, você vai viver um luto. Vai viver um luto, seja ele, né? Em que espectro for, né? Mas, ponto. Ele é um triste fim. Agora, e se você estiver vivendo um terror sem fim? Sim. Você tem essa percepção? Isso vai de repente, algum aspecto da vida, você se acostumou com o que é ruim? Sim. Qual a única maneira de você quebrar essa corrente? Você se indignar. A única coisa Consigo mesmo. você tem que ter uma indignação consigo. Cara, Tem que isso literalmente bater na mesa. vai muito de Senão gancho. você não vira a mesa. Nós comentamos essa uma experiência própria tua, que até anotei aqui pra gente falar sobre um projeto que auxiliou pessoas na rua, né? Então, né, fazer comida e tal. Isso foi pós ou antes da tua experiência com o câncer? Como é que foi, cara? Cara, isso foi muito louco. Isso foi durante. Foi durante, cara. E eu falo que foi durante porque eu tava em Campinas, a gente tinha uma turma do Sopão e a gente se reunia uma vez por semana para fazer uns alimentos ali para levar para a praça da igreja. E Campinas é grande, né? Sim, pô, uma cidade gigante. Chegava semanas ali que dava
50, 100, 150, 200, às vezes fazer uma quantidade generosa ali. Às vezes chamava a turma do sopão, mas às vezes não era sopa, aquela semana era um cachorro quente. Legal. Aí tinha um suco e tal. A gente tinha uma turma grande de amigos que se reunia. Aí tinha, o pessoal separava as roupas, roupa feminina, roupa masculina. E naquele contexto ali, depois que a gente meio que armava o circo ali, organizava tudo para o pessoal fazer a fila, para ir pegando, seja roupa e tal. Centro de cidade, você sabe como que é, né? Tem todos os tipos de transeuntes possíveis, né? Em relação à cidade, você tem ali o pessoal de condição morador de rua, você tem o pessoal relacionado ali aos dependentes químicos que estão ali na rua também. Então você tem esse contexto assim para lidar. E eu sempre aproveitei esse momento e na época até minha mãe falava, né? Falou assim, pô, mas você não precisa ir nisso, pô, você tem o direito de se cuidar, você passa num momento difícil. E foi, pô, mas quem sabe se eu esquecer de mim e lembrar de outra coisa aqui, eu não melhoro. Eu pensava nisso. Muito louco. E às vezes eu voltava melhor do que antes. Cara, é o momento que tu mais poderia ser egoísta e sem desculpas na vida. Foi o momento que você foi ajudar o outro, né? Isso eu fiquei até um pouco Que estratégia interessante, né, foi um momento difícil. E assim, eu fiz de uma maneira... Não planejada, porque era uma maneira também de eu esquecer literalmente, né, um pouco daquele contexto e de repente encarar uma realidade, né, mais difícil até que a minha. Eu acho que tem esse processo também. E ali, que nem eu comentei com você mais cedo, né, assim, a gente estava falando a respeito. E eu sempre tive essa questão do comunicar, de falar, né? Minha esposa brinca, às vezes eu falo até com o cachorro na rua, né? O mineiro tem isso, né? Gosta de prosear. E eu sempre ficava naquele contexto da conversa com um, conversa com o outro. Isso é uma coisa que me chocou muito nesse processo desse trabalho, é que eu vi muitas realidades de pessoas, a maioria homens, que eu conversava, que falavam várias línguas, já tinham sido executivos em empresas, ou pelo menos já tinham tido bons cargos, com boa comunicação, com uma boa oratória, estavam só fisicamente ali naquela condição, né, quase que sub-humana ali. Inevitavelmente eu perguntava, né, o que as levou em relação a estar naquele momento ali. E assim, mais de 90% das respostas estava relacionada à perda familiar, em relação a filhos, a relacionamento. E isso sempre me chamou muita atenção, assim, né? Esse contexto que as pessoas, elas vão para o submundo delas mesmo em relação a essa diversidade de lidar com intercorrências dessas que também são muito complexas, né? Sim. Em Macapá, no transporte coletivo também, tinha problemas muito sérios, às vezes, de suicídios de funcionários, né? Ou de motoristas, ou de cobradores. Tive lá pelo menos 2 casos no período que eu fiquei lá. Teve um 3º caso, mas não estava lá. E assim, você investigando, você ia ver também que tinha uma relação na questão também familiar, de conjugal, filhos. Então, assim, essa preocupação que a gente tem que ter dentro dos negócios, assim, de perceber como que as pessoas também estão, não só em relação às suas funções, às suas atribuições. Muitas vezes as pessoas estão presas naquela situação que tu comentou de estar num sofrimento contínuo ali, né? Contínuo. Então isso também foi um grande desafio pessoal, assim, lidar com coisas que também passam por você e você simplesmente não pode falar, tá tudo bem, aqui é só negócio, é só business. E não é bem assim, né? Você tem que... Às vezes falta esse olhar, né? De enxergar o outro, né? Sim, de entender que o teu negócio depende de seres humanos no final, né? Por mais seja tecnologia, tu vai ter uma relação humana principalmente ali. E que essa pessoa tem relação humanas em casa, que pode estar bom, pode não estar, que pode impactar e vai impactar diretamente no teu negócio, porque se ele não tá bem numa condição lá, isso vai ser direto ali. Então, cara, pra mim... a gente, né, acaba encaminhando já para 70 e poucos minutos de conversa, e por mim eu ficaria mais 1 hora conversando tranquilamente. Mas hoje eu tô muito grato de a gente ter tido a oportunidade da vida cruzar nós dois numa reunião que não estava planejada de manhã,
E no judaísmo a gente fala que nada não existe coincidência, sabe? Tudo tem um... está alinhado a um objetivo maior, e às vezes não é nem só sobre negócio, mas pode ser também sobre bons negócios. Mas eu também fiquei assim muito... E foi tão natural, né? Eu falei pra você como é que é o programa. Pô, cara, a gente vai lá, a gente vai conversar um pouco sobre a vida, vai bater um papo. E o que me deixou muito feliz, cara? A gente tá, né, hoje o 25º episódio, numerologicamente falando, agora pegando o gancho no início do programa, ele tem uma importância, número 25, mas... Pra mim, isso é o cerne de tudo que a gente montou como cultura, né? A gente brinca, tu trouxe aqui na frase, pra quem não tá aí de casa, sua marca é o que você diz. Sua marca não é o que você diz. Sua marca é o que os outros falam dela quando você não está por perto. E quando a gente fala de Bad Talks, o Bad Talks nasceu com a ideia de falar sobre dificuldades da vida, do empreendedorismo, de uma maneira que seja leve e que não é reclamar sobre os problemas, e sim aprender com o problema dos outros, com as experiências dos outros, com as dificuldades, e entender que, cara, a gente vai passar por dificuldades comuns ou não, vai passar por momentos parecidos ou não. E hoje foi pra mim assim o extrato de tomate do programa do Bad Talks, cara, foi esse papo de hoje, porque tu trouxe pra mim pontos humanos de relevância assim imensurável, cara. Tipo, a gente pode... É tipo um resumo, fosse pegar e dizer, né, o momento de virada de episódio, cara, a gente já passou por muitos relatos, muitas coisas. O empreendedor com 25 anos contou o infarto dele, tipo, coisas assim, de N situações. Mas pra mim, cara, foi um presente hoje esse episódio, porque realmente traz dentro do empreendedorismo que falar de fracasso é essencial. Falar sobre dificuldade é essencial. E não dá pra ter mais do mesmo aí de podcast que só traz as coisas boas. Parece que tudo tá dando certo pra todo mundo o tempo todo. E que as coisas... Você pode estar passando uma situação bem difícil agora em casa. Cara, vai passar. Pode ter coisa melhor. Pode não ter também, cara. Mas saiba que vai ter pessoas do teu lado que podem estar passando por situações muito similares. Então, tem esse suporte, tem essas pessoas. Porque tendo pessoas boas, próximas e que estão preocupadas contigo... pode ser muito mais fácil o processo. Então, cara, eu fico muito feliz de você ter trazido esses aspectos aí. Eu que agradeço. A honra é minha. Johnny, quer puxar aí pro último ponto que você gostaria de trazer já a frase final? Eu só vou dar a dica. Eu fui aprendizado de vida de novo. Se eu tivesse lido um livro sobre isso, não lembraria mais. Eu não consigo fixar o que eu leio. Eu fixo muito mais aquilo que eu vivo, né? Então... melhor uma experiência de vida do que 1000 livros, como eu falei, mas eu leio mesmo assim. Não descarto um por causa do outro. Enfim, aquela coisa, né? Cada livro vai mudar um pouquinho, vai dar um plus para aquilo que eu já tenho como experiência de vida, como conhecimento. E deixo a pulguinha atrás da orelha, novamente, como você falou, a frase, vou te dar um conselho, mas não é para você fazer, é para você pensar que se você estiver no topo da montanha russa, depois vem a descida, e se você estiver no fundo da descida, depois vem o topo. Então, lembrar de contemplar o topo, lembrar que o fundo é fundo porque não é o topo, então vai ter um topo depois. Então, tentar entender isso, né? De entender que as coisas não vão continuar, assim como o sucesso absoluto ele não continua, não é para sempre. A tristeza e o terror não é para sempre, e você também não pode continuar martelando a alegria, tudo. A gente aprende a não comemorar muito, né? Porque a gente sabe que tudo no fim, daí olhando pro retrovisor é uma mediana, né? É uma mediana, mas teve muito zigue-zague no caminho. Então fica claro só depois no retrovisor. Mas eu gostei dessa frase do vou te dar um conselho para você. Pensar, mas não é pra você seguir, é pra você pensar. Eu vou começar a colocar isso antes de toda frase que eu der um conselho, principalmente pro meu filho, porque é legal a gente não enviesar demais as coisas. Por quê? De novo, a nossa ótica. A nossa ótica dá uma visão das coisas. E você tentar educar, e aí também vai um problema da educação atual, que é, ao invés de dar uma ótica, a educação atual, ela te dá digamos assim, uma nova fotografia. Fique olhando para esta fotografia. Esta é a nova realidade. Acredite e siga em frente. Ela dá uma realidade para você acreditar
cegamente. Ela não te dá um óculos para você olhar e pensar sobre isso. Né? Então fica essa questão, e vou usar isso para sempre na vida, do tipo, pega isso, mistura com o que você já tem, dá uma bagunçada na mochilinha de conhecimento que você tem e vê como é que se encaixa isso. E cara, tira alguma coisa disso. Né? Seja para decidir se vai agregar alguma coisa na tua vida, ou se tu quer descartar, simplesmente viu que não serve para você. Mas considere dessa forma que tu se colocou. A própria, assim, só finalizando também, já ia até trazer para mensagem final agradecendo, né? Agradecer a vocês aí, foi uma grata satisfação, é uma honra aí poder contribuir, trocar ideia e trocar experiência, né? A gente sempre contemplar sobre a vida um pouco. Contemplar sobre a vida um pouco, a gente sai sempre melhor do que entrou, né? Conversas nobres enobrece igualmente o espírito, né? O diálogo é uma das principais coisas, ganha-ganha, né? Mais uma coisa também que eu sempre gostei muito do judaísmo e está associado a essa questão aí do conselho, é que nas dinâmicas, né? Os sabinos sempre brincam que quando você faz uma pergunta, geralmente os sabinos te respondem com outra pergunta. Isso quer dizer o quê? Que às vezes a resposta que você quer, ela vai ser construída pela sua reflexão. Para que você tenha, a partir de uma pergunta provocativa, eu sou um cara muito provocador no bom sentido, seja nos ambientes sociais, de casa, de trabalho, de empresa, eu sempre falo assim, vou fazer uma provocação, porque a gente tem que ter essa capacidade de fazer o outro entrar em reflexão, entrar em pensamento. A gente tem que dar essa liberdade, né? Que eu acho que a última liberdade da fronteira humana é a capacidade da escolha tomar uma atitude, né? Mas, se não me engano, até foi o Viktor Frankl que falou naquele livro lá, O Sentido da Vida, né? Que ele fala da história dele em Auschwitz ali, né? Que ele foi um grande psiquiatra judeu ali que passou todo aquele terror de Auschwitz ali, e como que ele sobreviveu àquele tudo e continuou sendo o professor depois, né? Até um livro que eu sugiro a leitura. Eu até ia pedir Em Busca de Sentido. Música, filme, série, livro para nós encerrar, para puxar, para conhecer teu âmago aí, mas já vou anotar o livro, já veio a dica. Qual que é o nome? Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, a história da grande psiquiatra ali que viveu os terrores de Auschwitz, e ele fala muito dessa superação em situações tão aterrorizantes, né? O final é impressionante, é um livro de vida aí. E faz todo sentido, né? Porque em busca de sentido, tá todo mundo procurando um sentido. Legal demais, cara. Então... assim, isso vai de encontro com o momento final do programa, que a gente sempre traz. Para conhecer o âmago da pessoa, o que a gente pede de dica pra galera da audiência? Uma música, um filme, uma série e um livro. Então o livro nós já temos aqui, Em Busca de Sentido, mas conta aí pra nós, cara. O que você recomenda pra galera? Qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer filme, qualquer música, qualquer livro. Uma música aí, o que te vem à cabeça, que tu gosta de ouvir, o que te ajuda, o que tu põe pra trabalhar, o que tu... Cara, eu vivi a década de 80 em Brasília, né, cara? Onde o rock nasceu, né? Capital Inicial. Capital Inicial, Plebe Hood, Titãs, Legião Urbana. Legião, com certeza. Que é Brasília, total, né? E hoje até fiz uma postagem e falava justamente assim, né? Escolher caminhos novos não é fácil, cada mudança. Mas é neles que moram as melhores escolhas, né? E eu coloquei a música justamente Tempo Perdido, né? Tempo Perdido. Todos os dias que eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo do mundo, né? Então essa reflexão, só o Renato Russo era cara, um cara de outro planeta, né? Então ele é o poeta que deixou essa... boa Tempo demais, Perdido, cara. assim, Tempo Perdido é uma música muito boa mesmo, muito cara. Muito boa. E filme, cara? Um filme que mexeu comigo. Cara, ele é antigo, mas ele é um filme assim que ele sempre mexe comigo porque eu gosto de tudo que venha do Anthony Hopkins. Que pra mim é um dos atores mais fantásticos do cinema, né? E ele fez a figura de um pai em Lendas da Paixão, que figurou o Brad Pitt, né? E a história é muito forte e ele tem todo um contexto, né? Mas assim, eu gosto muito de filme antigo, sabe? É um baita filme, cara. Faz anos que eu assisti, vou ter que rever porque eu não lembro dele, cara. Esse filme é demais. E um outro filme também que eu adoro. É anos 90 esse filme. filme anos 90.
Outro que conta muita história dos Estados Unidos, que também é 3 horas de filme, é Dança com Lobos. Nunca assisti. Dança com Lobos também é muito incrível. Pô, então, legal, cara. São filmes antigos. E série? Você entrega a minha Total. idade. Não, e série, o que tu gosta? Ou o que você recomenda? Seriado, documental, ficção, o que for interessante. Cara, eu sou menos de série. Até a minha esposa, de repente, vai me assistir depois, vai ter que comentar, né? Porque ela é viciada em dorama, né? Os doramas coreanos, né? Pô, legal então, demais. Vira e mexe, eu assisto. Assim, eu não gosto muito, mas assim, tem uma série de dorama que eu achei muito legal, que é Navileira. Mas essa porque tem uma mensagem muito legal. Sem dar spoiler, é a figura de um senhor que já está aposentado ali no alto dos seus 70 e poucos anos e que ele decide fazer balé. Cara, que premissa maravilhosa, mas cara. O mais impressionante dessa série, ela é uma minissérie, é por que ele decide fazer balé. É impressionante o motivo que ele resolve fazer balé. Legal demais. É de emocionar, assim. É uma série até que eu me emocionei, porque eu esperava tudo, né? Pra mim ia ficar aquela coisa banal, a família brigando com ele, porque imagina um homem, né? Imagina, oriental, senhor de idade, fazer balé, todo o preconceito em relação às filhas, à família, à mulher e tal. E aquilo vai desenrolando e ele encontra um aluno que também é um super dançarino e que ele convence ele a dar aulas para ele. Mas o porquê ele faz balé, aí vocês vão ter que assistir. Como é que é o nome? Tu lembra? Naveleira. Muito inusitado. Pô, nunca imaginava em isso, cara. Por isso que é legal pedir essa... Essa série oriental é top demais, cara. Cara, obrigado. Pra finalizar, só lembrando que o Abraão é produtor, né? Produz conteúdo. Pois é. Então fala do teu podcast e tuas pílulas de não é sabedoria, digo assim, pílulas de reflexão, conteúdo, né? Tu tem um conteúdo aí publicado já. Então as tuas pílulas de reflexão, como você falou, fala o nome pra galera pesquisar no Spotify. Né? É legal. É que na verdade eu tinha escrito um livro em 2000 e... Diz que o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Então assim, eu quero viver muito... Mas por essa ótica eu já... Mas ainda... Já cumpriu. Já cumpri, mas vamos à frente que deve ter mais... Com certeza tem mais missões pela frente, se Deus quiser. A meta. E aí eu escrevi esse livro e eu dei o nome de título dele, E Se Não Der Certo. Um pouco por conta dessa dinâmica, porque várias coisas na vida não vão dar certo. E nem por conta disso as coisas devem e podem acabar. Você vai continuar seguindo o fluxo. E eu já desde cara, antes de escrever o livro, eu dei o título, E Se Não Der Certo. E ali eu escrevi 50 capítulos e guardei. Depois fiquei naquela coisa, eu vou publicar, como que publico, tenho que procurar uma editora. Não tinha muitas pretensões comerciais em cima disso, era mais para ter um registro dos contos que foram escritos ali a partir dessa dinâmica. Eu falei, então só para fim de registro, vou colocar no Spotify. Pô, mas como que eu vou dar o nome no Spotify? Eu dei o nome de Abra-te Sésamo. Né? Uma referência àquela história do Alibaba, os 40 ladrões lá. E que ele falava a frase para abrir a caverna, né? Um pouco para falar também da força que a gente tem da palavra, cuidar da palavra, sobretudo as palavras que nos elevam, né? E aquelas que não valem a pena. Então, quem tiver curiosidade de ouvir as pílulas, os capítulos do livro aí, tá lá no Spotify, Abra-te Sésamo. Legal demais, cara. Pô, que aula, né? Aí tem um pouco aquela brincadeira, né? Abra, isso aqui é de abrir, que também é Abra de Abraão, então aí é uma brincadeira. Não tinha pegado, Se o nome dele tivesse na Amazon, o cara ia dizer, pô, cara, esse é nome do escritor, total. Não, Abraão é um baita nome. Eu brinco que eu tenho o pseudônimo já pronto, né? Porque eu uso do Ambressan a vida toda, mas eu tenho no meio Alberto Gonçalves. Então o dia que eu sumir e eu for pra outra carreira, que eu falei que 35 anos eu vou fazer uma pivotagem completa. Então até os 35 anos eu busquei construir o que se espera tradicionalmente de patrimônio, buscar algumas coisas. E 35 eu vou fazer um flip maluco, assim, tipo, alguma coisa diferente eu vou inventar. Nem que seja aprender a dançar balé.
Então, né, quando tu falou aqui sobre ele, me remeteu a isso. Você tem, inclusive, um outro livro aí falando da história de Abraão. Qualquer hora, se tiver oportunidade. Esse livro é uma raridade, mas se encontra as livrarias. Raridade no sentido de que é muito bom. É Tirando os Sapatos, que a história literalmente é de um rabino chamado Newton Bonder. E ele fala da história, toda a história de Abraão, que a universidade lá fizeram um convênio para fazer a rota de Abraão, que é muito perigoso, né? Nos dias atuais, por onde passa ali, né? Desde Ur, né? Ali já do contexto de ele saiu e para onde ele foi, assim, todo o caminho. E muitos ensinamentos, tirando os sapatos. Pô, legal demais. Não, mas eu agradeço. Não, e concluindo, então, no fundo, quando eu sumir e virar Alberto Gonçalves, você, outra pessoa, vou virar a chave, brincadeira, fiz a parte. Abraão, obrigado pelo papo, eu gente. Agradeço, galera. Lembre de seguir nas redes sociais, o Abraão, seguir a T-Branding, bate um papo com ele que ele é uma pessoa super receptiva. Tua marca tá buscando uma outra marca de qualidade para ajudar no crescimento? A T-Branding pode te ajudar, então fazendo o jabá já para eles. Tu tem um negócio, quer pôr tua marca de uma maneira estratégica, uma maneira diferente e quer ser lembrado por como você é e não pelo que você diz, a Team Branding é a empresa certa para te ajudar. Então chama aí o Abraão ou chama toda a equipe da TB. Como é que é o arroba? O arroba é Seja T-Brand. Seja T-Branding. O brand aí, que é a marca em inglês, né? Seja T-Brand. Perfeito. E siga a gente, né? Siga Bad Talks nas redes sociais. Johnny Bennett. Isso aí, Johnny Bennett vai estar marcado. Bressan, Vitor Vaz, né? Tá por aí. Pessoal, obrigado por tudo. Johnny, recados finais? Isso aí, nenhum recado, cara. Agradecer o tempo, como você falou, Abraão. Cara, eu dou muito valor a diálogos. Não tem como sair perdendo de um diálogo. Não. De uma discussão, sim. Você pode perder a cabeça, você pode perder teu tempo, você pode, assim, sair pior. Perder porque sua paz, né? Exatamente. Que é importante. Perder seu tempo. Mas, cara, de um diálogo você sempre sai ganhando. Sim. Então, também agradeço muito o teu tempo, né? A gente tá aqui depois... Isso é a única coisa que se multiplica, né? Porque no diálogo, se você chega com ideia e o outro chega com ideia, os dois saem com duas ideias. Exatamente. Verdade. Até numa transação comercial, dá pra dizer que, de alguma forma, alguém sempre vai ganhar mais, alguém, né, tá mais no topo da cadeia e tudo mais, mas, cara, de um diálogo é soma. É soma. Né, que é quase que criado matéria do zero, né? Mas no nosso caso é uma matéria intangível, que é o conhecimento, é louco isso. Enfim, mais um podcast pra gente falar sobre isso. Johnny Duan, mais uma vez, obrigado de coração. E até a próxima, por que não, né? Tamo na pista. Fechou. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Até mais. Vou usar essa hashtag aí, tamo na pista.